Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Seja bem-vindo ao nosso podcast Luz para as Nações, e com essa palavra de abertura, que Deus possa ministrar o seu coração. Talvez você esteja aí preocupado, abatido, triste por situações que estejam acontecendo na sua vida, e muitas vezes isso é culpa da nossa falta de memória, nossa memória fraca. O computador, quando tem uma memória ruim, a gente coloca uma memória RAM, a gente melhora a memória, mas às vezes nós seres humanos esquecemos facilmente. Lembra de tantas enrascadas das quais Deus se tirou, quantas manifestações da graça de Deus vieram sobre você quando você perdia todas as esperanças. Lembra como Deus já te tirou muitas vezes, tirou o teu pé da cova, como diz o Salmo 103 que eu acabei de ler. Na verdade, Deus ele já se manifestou muitas vezes na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e parece que cada vez que enfrentamos uma dificuldade, bate o desespero. Acalma o teu coração, acalma a tua alma diante do Senhor. Ele é quem te toca, quem te abençoa, Ele que redime a tua vida da perdição, te coroa de compaixão, de modo que a tua juventude, a tua mocidade se renova. E falando em mocidade se renovar, nós temos aqui o jovem amigo meu querido Josias. Eu chamo ele de pastor, ele diz, não, me chama de pastor não, eu sou só o irmão. E na verdade ele está querendo fugir dessa responsabilidade. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, pastor. Obrigado. O meu amado Josias, advogado, até hoje eu estava lembrando sobre você, porque os irmãos que conhecem, o Josias, ele é advogado de carreira, né? Esse é o trabalho dele. E eu me lembrava do missionário William Carey. William Carey, ele era um sapateiro, né? Ele foi iniciado na sapataria e essa era a profissão dele, até que o Senhor o chamou para o ministério. Mesmo assim, ele continuou um sapateiro. Então perguntavam para ele assim, qual é a tua atividade, qual é a tua profissão? Ele dizia, eu sou missionário e trabalho como sapateiro para pagar as contas do trabalho missionário. E eu sei o quanto Deus tem abençoado a vida do meu amado aqui, e eu sei que o fato dele estar advogando é apenas para pagar as contas daquilo que o Senhor tem chamado para a obra. Amém. Dá umas boas-vindas para os nossos telespectadores aí, os nossos internautas. Saudamos aos irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço os bons olhos do pastor para com a minha pessoa. Com certeza não sou aquilo que ele diz e mamãe também fala, né? Mas como provavelmente também não sou aquilo que os que não gostam dizem, né? Então o Senhor, na sua misericórdia, nos dá irmãos com bons olhos como pastor. Muito obrigado. Amém, amém. Nós conhecemos o Josias e a equipe, né? Por causa do nosso trabalho que nós desenvolvemos, né, com a Casa Acolhedora. E a casa foi acolhedora, mas ele também nos acolheu, né, com a equipe que se reúne. É uma equipe sem nome, né, Josias? Sem nome. A igreja, uma comunidade, né, que atualmente se reúne nas casas, eu acho que por enquanto, né, uma igreja se reúne nas casas, os irmãos muito piedosos, as nossas irmãs que estiveram conosco, os irmãos que estiveram conosco lá. Um grande abraço para todos vocês. Eu estive algumas vezes com vocês e não tive a oportunidade de encontrar todos ainda numa pegada só, né? Mas conhecemos alguns irmãos e são realmente irmãos muito piedosos, nos acolheram lá e abraçaram esse projeto junto com a gente, né? Enquanto estivemos ali, eles estiveram todo o tempo conosco e nós somos imensamente gratos pela mão de Deus através da vida de vocês, nas nossas vidas neste projeto. E hoje nós vamos então bater um papo, né? Nós estamos aqui falando nos bastidores que Deus ele nos chama e às vezes nós estamos tão ocupados, muitas vezes fazendo a obra de Deus, que até esquecemos porque Deus nos chamou. Não é assim, Josias? Sim, isso é fato. Isso é fato. A gente acaba muitas vezes se perdendo no meio de tantas coisas, né? E aquilo que é o centro, aquilo que de fato é o chamado inicial, é o primeiro amor, é aquilo que nos tocou lá no começo da vida cristã, acaba amornando, né? E a gente se lembra daquela advertência lá junto com o primeiro amor, vem depois que não sejamos mornos, né? Não sejamos Amém. aqueles que nem lá nem cá, né? E a gente tem
essa visão de tentar relembrar, de retornar essas coisas dentro de uma vida simples, uma vida de comunidade, Bíblia, oração e comunhão. É o básico para a vida cristã, e é isso que a gente tem pretendido. Amém. Sempre que eu me encontro com o Josias, a gente tem assim, um tempo de nostalgia, porque é algo que é muito pertinente a ele, é o início da vida cristã, já nos caminhos, né? O início da vida, coincidindo já também com os primeiros passos no mundo, né? Você nasceu num lar evangélico? Sim, eu tive esse privilégio, essa grande bênção. Sou, se fosse possível, né, terceira geração de crentes, né? Meu avô foi o primeiro a conversa no protestantismo, saído da igreja romana, né, lá no interior da Bahia, década de 50, século passado. E sendo convertido, alcançado pela graça de Deus lá, foi o patriarca da família, digamos assim, espiritualmente. Veio para Bauru, naquela década, já com os filhos, 6 filhos, né? Alguns permaneceram no Evangelho até o fim da vida, já partiram a maioria. E eu tive o privilégio, já sou a primeira geração aqui, né? Meu pai ainda é da Bahia, e já nasci já também no ramo protestante, nos caminhos da fé. Né? O Senhor me deu essa graça, esse cuidado, me preservou, me livrou de muita coisa, né? E nos caminhos da vida, houve um momento ali a fase de conversão, digamos assim, de confirmação pessoal, né? Que interessante que a maior parte das pessoas que nasceram na igreja, né? Nasceu no hospital, né? Ou parteira em casa, né? Mas a maneira como nós dizemos, nasceu nos caminhos do Senhor, muitos, na verdade, eu trouxe tive uma época da minha vida que tive uma frustração, porque eu nasci na igreja, não tinha aquele testemunho mirabolante para contar, Sim. Porque era legal os testemunhos era fugia da polícia, né? Que eu era bandido, e aí me convertia, e até uma época eu falava assim, puxa, eu acho que eu vou me desviar, vou aprontar, depois eu volto para contar esse testemunho, que chama atenção, né, pessoal? Nossa, vai vir aquele pregador aí, que ele levou 18 tiros da polícia, né? Ficou preso no Carandiru, parecia que era um testemunho interessante, né? E imagino que você tenha tido um testemunho sem muito testemunho, né? Sem muita mudança, né? Porque no processo acaba se convertendo, né? Você se lembra, né, dessa transição, ou um momento que passou de uma simples religião na qual você foi criado, cresceu, para algo pessoal para você? Sim, na verdade, como o senhor falou, a gente tem esse grande benefício de nascer no meio cristão, para a gente acaba sendo algo que natural, né? Conhecer Bíblia, escola dominical, igreja. Versículos decorados, decorado, encaixadinho dentro daquela estrutura, daquele ritmo de vida, né? Daquele mundinho cor-de-rosa, porque é um mundinho cor-de-rosa. Nos protege, nos afaga, né? Sim. Nos livra de tantas coisas lá fora. Glória a Deus, né? por isso. Glória a Deus por isso, o Senhor nos preservou, né? Tem essa alegria, né? Sem dúvida, Deus me livrou de muita coisa, né? Mas num processo de alguns anos, Deus foi me mostrando que a decisão teria que ser minha, a pessoal. vida seria minha. E isso é muito marcado para mim com os 11 anos de idade. Quando eu tive a minha irmã caçula, ela nasceu com um probleminha, um defeitinho, né, que a gente poderia falar. E a partir daquilo eu me lembro, eu sentado na escadaria do hospital e eu questionando a Deus, né? Porque o senhor fez isso com essa criancinha, essa minha irmãzinha? Por que o senhor não fez comigo? Eu, moleque de 11 anos, falando para Deus, eu aguento, ela não. Você era mais velho? Sou mais velho. E essa luta com Deus durou dos 11 aos 16 anos praticamente. Que coisa. Foi a fase onde eu questionei onde eu estava, porque eu estava, eu sou neto, eu sou filho, mas o que eu sou, né? E aí foi a fase que eu li muito, tudo quanto é tipo de coisa que o seu irmão pode imaginar, de parapsicologia, mitologia, espiritismo, tudo que imaginar. E você não lia com culpa essas coisas? Que era pecado? Eu lia no sentido de entender onde é que eu estava, o que eu estava fazendo ali. Falei, eu vou ficar nisso aqui a vida inteira, por quê? Porque meu avô ficou, porque meu pai ficou, porque alguém disse para mim? Não. Ou o senhor vai me convencer ou eu vou embora. Mas essas leituras, elas eram, as pessoas, a tua família sabia que você estava lendo isso ou era uma coisa meio... Porque eu digo isso porque quem nasceu no lar evangélico há de uns 30 anos para trás, sabe que qualquer outra literatura que não fosse Bíblia ou livro da escola, né,
partisse para outra religião, qualquer outro ensinamento ideológico assim, era pecado, era uma coisa, Sim. até Bíblia, né, pouco tempo atrás ainda, uma geração anterior à nossa, nem podia ler a Bíblia porque ficava louco, né? Ensinavam isso, na verdade. Sim, sim. Né, nas religiões romanas, né, nas vertentes romanas, você não podia ler a Bíblia. Então, eu imagino que para você ter essa... foi uma aventura, né? Sim. Tipo assim, uma missão perigosa, né? Você procurar ler esses livros assim. Sim. E daí, que conclusão você chegou? Ao final disso tudo, Deus me confortou em dizer, olha, você já nasceu no lugar certo, né? Já nasceu junto de uma família evangélica, de uma família que te ensina o evangelho, né? Que desde sempre te apresentou a Bíblia, te apresentou os caminhos de Deus, né? E aí que você vai permanecer ao longo da tua vida toda. Pode mudar os lugares geográficos, né? Assim. Mas a linha central do evangelho, da graça, da fé, tudo isso a gente adquiriu e aí, de fato, algumas coisas do passado começaram a ter sentido, a vida do meu avô, dos meus pais, né? Que para mim era a rotina, né? Começaram a ter valor próprio, valor interno, né? De fé, e Deus nesse processo de fato me converteu e me salvou. Foi quando aí de fato eu com 16 anos, junto com aquela confirmação de salvação na minha alma, aquela convicção de salvação, veio o dom, eu conto para todo mundo, eu com 15, 16 anos eu tinha uma franja, tinha cabelo. Tinha uma franja na cara, eu olhava todo mundo até por baixo, assim, tal era o nível de timidez, né? Com 16 anos, quando Deus confirmou no coração que eu era dele realmente, junto já veio o dom, já veio a palavra, já veio a docência, que eu tenho desde os 16 anos, né? E aí já comecei a ensinar, meu pastorzão, reverendo Carlos, falei com ele hoje, americano, que foi missionário aqui em Bauru, né? E foi a primeira pessoa que me falou, você vai dirigir uma reunião. Aí eu fui lá, dirigi uma reunião na casa dele. Até hoje me lembro dessa reunião. Você tinha 16 anos nessa época? 16 anos. Preparei 1 hora para falar, falei 5 minutos. Mas falei. Sempre assim. E daí adiante foi, com 18 anos diácono, com 30 anos presbítero, fui da igreja presbiteriana, né? Vida toda, até os 50 e poucos anos, né? E ali naquele meio todo, muitos irmãos bons, eu até brinco, né? Falo que sou ruim por ser vergonhice, porque eu tive muita gente boa perto de mim. A nuvem de testemunhos é enorme. Muito grande, muito grande. É interessante que essa transformação, não importa se você nasceu no lar evangélico, infelizmente, eu creio que o Josias conheça, e eu também conheço, pessoas que tiveram a mesma trajetória que a gente, Sim. E muitos seguiram rumos totalmente diferentes, e o pior é muitos que estão até hoje, mas nunca tiveram experiência com o Senhor. Se tornaram bons religiosos, talvez até conhecem muito de Bíblia, porque as igrejas históricas, né, elas têm a graça de Deus de transmitir muito conteúdo importante, né? Sim. E às vezes você passou por tudo isso e nunca teve uma experiência de verdade com Deus, mas nunca é tarde para você se quebrantar diante do Senhor e dizer, eu quero nascer de novo, não quero só ser um religioso, eu quero nascer de novo. E é interessante que você passou, quem nasce no lar evangélico e é criado dentro da igreja, passa por todas as fases, né? Infantil, né? O trabalho infantil, aprendendo as historinhas, escola bíblica dominical, essas coisas todas, a adolescência, juventude, e foi na juventude que você foi fisgado, né? Você se lembra assim de um episódio que marcou a sua vida, né? Geralmente é um chamado missionário ou uma paixão pelas almas, assim, coisas, né? Algo que é mais forte do que você. Sim. Eu me lembro com bastante, aí vem o saudosismo, né? Diz a palavra que não é sábio dizer que os dias de ontem é que foram bons, né? Porque senão a gente está desprestigiando, mas também não desprezar os dias dos pequenos começos. Exatamente, também, né? Não desprezar aquilo que a história nos ensina, né? Amém. E a gente se lembra exatamente desse período, desse primeiro amor, né? De a gente sair de casa, marcar a reunião, por exemplo, às 8 horas da manhã, na igreja, orar, mocidade fazia isso, espontaneamente, até às 9 da manhã, às 9 começar a escola dominical, até às 10h30, 11 horas, terminava a aula, a gente saía lá para fora, ficava lá discutindo, tratando do assunto, debatendo, às vezes até meio-dia, 1 hora, ensaio, ia para casa, comia lá rapidamente, domingão, aquele solão,
ia aqui para a região, em torno nosso aqui, o Raso, outros lugares, sábado à tarde a mesma coisa. Fazia hoje o que outras denominações aí fazem, porta a porta, livretinho para estudar. Sábado que vem eu volto para corrigir, discipulado. Isso às vezes um pouquinho mais velho ali, com um tempinho a mais de igreja, outro um pouquinho mais novo, de 2 em 2, e de porta em porta, em bairros, molecada 14, 15 anos. E a gente lembra como isso ardia o coração, a gente chegar na porta de alguém e falar, olha, eu estou aqui para te mostrar o Evangelho, estou aqui para te dizer que Cristo salva, que a tua vida pode ser outra, pode ser transformada. E tinha gente que olhava pra gente com desprezo, é uma molecada, né? Mas a gente vê o tempo passar, a gente vê que disso tudo, coisas frutificaram. Há pessoas que até Amém. Hoje estão nessa caminhada. Aleluia. São coisas que até hoje a gente tem vontade de fazer novamente, de restabelecer, né? Como algo prático, como algo de vivência da igreja, né? O senhor estava falando aí dos membros que ficam muitos anos na igreja, né? A gente às vezes olha lá para trás assim, quanto a gente realmente se pergunta, de quem você cuidou? Diga um nome. Diga, as pessoas não têm nada para dizer que, olha, eu pastoreei alguém, eu fui lá na casa de alguém, eu investi minha vida na vida de alguém. A gente não tem mais isso. Hoje o evangelismo é, vamos lá na minha igreja. É o evangelismo é o que prédio não, tal, rua tal, endereço tal. que não existe mais hoje, né? Isso é tão tem, importante que você está falando, porque a juventude de hoje, nós vivemos um tempo diferente, mas eu creio que nós não podemos deixar de fomentar essas coisas. Os jovens de hoje não sabem o que é você passar o final de semana, era igreja, né? Não tinha espaço para futebol, raramente. Se tinha, era já com o pessoal da igreja, né? Tipo assim, então a vida passava assim, a semana, nós não víamos a hora de chegar no final de semana. Porque ali era a nossa vida, como você diz, nós estávamos blindados ali, mas isso nos trouxe muito conteúdo e nós comparando hoje com a mocidade, a juventude de hoje, parece que morreu aquela geração de gente comprometida, de mocidade, né, apaixonada pela obra do Senhor, pelo Senhor, de atravessar a noite fazendo serenata e cantando na casa das pessoas, orando pelas pessoas. Então, sinceramente, eu não vejo isso nessa geração. Fato, hoje a gente de fato percebe que cada um vai lá, cumpre seu tempinho lá. Oi, irmão. Seus sofridos, saída, tchau. 1h30 sofrível ali, 2 horas. Sofrido, que se o ar-condicionado não estiver no ponto, se o som não estiver maravilhoso, se o pastor não estiver transbordando, né, visivelmente uma inspiração dos altos para fazer um sermãozão, as pessoas não querem aquela coisa que enche os olhos, os sentidos, né? E aquela obrigação básica de vida cristã a gente não encontra mais. O senhor estava falando, pessoal aí na época de moçada, pra gente não tinha concorrência, não existia dúvida. Uhum. No sábado, será que eu vou lá com os meus irmãos, meus amigos, ou será que eu vou pra festa do parente? Ou maratonar uma série da Netflix. Maratonar a Netflix. Não tinha isso, a gente não tinha dúvida, né? Pra gente o senso de prioridade, o senso de importância, o senso de vínculo era muito maior. Tanto é que as maiores amizades que a gente tem são os irmãos dessa época, 40 anos de irmãos. Uhum. Me lembro do período, voltando novamente a essa fase, fatos marcantes. A gente tinha reuniões assim que a gente sentava junto, coisas que alguns podem achar tola, né? Mas que Calvino, inclusive, tinha um certo apreço. A confissão auricular de um irmão ter tanta liberdade. Irmão, vem cá, ouve o meu... Eu tô com peso nessa área aqui, estou pecando, errei, me ajuda, ora comigo. É a prática de Tiago, confessar as nossas culpas uns aos outros, para ser descurado. Sem medo, sem medo de o irmão esparramar para todo mundo. Não, e mais do que isso, entendendo que o irmão nos olharia e receberia com misericórdia, com Amém, bondade. é verdade. Hoje a gente não consegue ver isso, às vezes tem dificuldade para um líder, que é lá investido, autorizado, consagrado, a gente não tem essa confiança às vezes, né? Então isso foi perdendo, as pessoas foram se tornando distantes cada vez mais. E a gente pergunta onde que nós erramos, né? Porque a nossa geração é a antecedente, digamos assim, dessa turminha dos 20 hoje. Onde que nós erramos? Eu poderia falar uma série de coisas. Mas uma delas, sem dúvida nenhuma, foi a formatação de um modo de vida religioso, de um modo de vida cristão. Estático, amarradinho
o missário, o receituário, sem espaço para uma certa criatividade, liberdade, um certo espaço para o improviso. O Espírito Santo, eu digo que é rei do improviso para muita coisa, né? E a gente não, a gente quer tudo tão amarradinho, chega lá, tudo certinho, marcadinho, 1h15, se der 1h16, a gente já quer ir embora, fica bravo. Então a gente perdeu aquele senso de uma coisa mais solta, mais leve, mais simples. O modelo, eu acho que em algum momento nos engoliu. Eu acho que a gente vai perdendo a essência e para não perder tudo, a gente fala, vamos colocar algumas balizas, né? E são importantes as balizas, desde que elas estejam, não prendam o Espírito Santo, né? Que ele continue sendo o Senhor da igreja. Eu me lembro de um pastor que disse que na igreja dele, quando ia fazer reuniões com a liderança, então sempre às vezes acabava em discussões acaloradas e às vezes as reuniões não surtiam o efeito desejado. E então um dia eles falaram, olha, se começar a esquentar o negócio, qualquer um dos irmãos levantar a mão e pedir para encerrar a reunião termina na hora, não tem mais resenha. E foi assim, até a próxima reunião. Aí o assunto começou a ficar acalorado e um dos irmãos falou, ó, eu quero que acabe a reunião. Acabou. Nada, acabou a reunião, acabou, terminou aqui. E o irmão levantou a mão e falou assim, Deus colocou uma coisa no meu coração para eu falar. Não, Deus não colocou não. Não, o Espírito Santo, não fala não, o Espírito Santo já acabou, né? Você vai falar só na outra reunião. Então ele diz assim, olha, aquele irmão talvez tivesse recebendo alguma coisa do Espírito Santo ali, no entanto, o sistema obrigou que funcionasse daquele jeito. Então o Espírito Santo não é mais o líder da nossa igreja. Diz assim, a nossa igreja é uma hidra com muitas cabeças, né? Muita gente manda, muita gente tem a primazia, dá palpite, e o Espírito Santo às vezes fica de braços cruzados ali, sem poder agir. Eu imagino que, na verdade, era uma das perguntas que eu ia fazer para você, talvez até para o final, mas já que nós entramos no assunto, que tipo de igreja nós recebemos? E que tipo de igreja nós estamos entregando para as próximas gerações? Eu penso que a gente recebeu uma igreja que vinha num formato, vinha num ciclo, digamos assim, né? Coisas década de 70 que a gente pegou bastante, 80, né? Veio num ciclo de um crescendo, uma base até certo ponto razoável, tinha uma herança mais preservada. De repente, principalmente a partir da década de 90, a coisa desandou. Isso por vários fatores, né? Alguns positivos, outros negativos, né? A igreja, num certo momento, contextualizou um pouco mais. A gente tem que reconhecer que ainda tinha muita herança passada, herança externa, certos regramentos ainda, até hoje, ainda algumas igrejas vivem em função disso. O que mantém essas igrejas em pé, a estrutura, é um regramento de 200 anos atrás, que muitas vezes muita gente confunde com teologia, e não é teologia, é eclesiologia, que é outra coisa. Sim. Né? Que é forma, modo de ser da igreja, e isso pode muitas vezes variar, para mim, conforme a época, conforme o contexto, conforme o povo. Tá? A teologia real, bíblica, essa não, essa é una. Né? Mas o modo de ser, o modo de os viver, aplicativos, a maneira de se conduzir, a maneira de se estabelecer o evangelho, avançar o trabalho, né? E teve essa virada muito brusca na época de 90. De uma hora para outra era aquilo lá, houve uma rejeição de tudo aquilo que vinha, sem critério. Tem muita coisa boa. Eu sou um que amo a história da igreja, me preocupo com fundamentos, né? Com os pontos centrais da fé. A gente estuda, sou de tradição reformada, né? E não digo mais que sou de fulano, beltrano, ciclano, mas tenho uma formação, né, a respeito disso. Então a gente, num certo momento, assim como no mundo há uma rejeição às gerações anteriores, né, na igreja começou a ter isso. Né? E esse é um dos grandes problemas. Nós perdemos muita coisa boa. E na saída de algo, o espaço não fica vago. Entra alguma coisa. Novas, né? Esses dias eu estava falando com a pastora Nath sobre alguns daqueles louvores antigos. Eu me lembro de um texto da palavra de Deus que diz assim, não remova os marcos antigos. É importante que nós tenhamos as balizas ali, né? Hoje,
a sociedade está diferente, a juventude está diferente, os jovens estão numa liberdade totalmente, que os nossos avós cairiam duros de saber do que acontece aqui. Sim. Porque eram gerações, né, que traziam o bastão de balizas até aqui. Não importa, hoje não importa o quanto os jovens queiram ser diferentes. Eu creio que uma das responsabilidades da nossa geração é mostrar as balizas, é aqui. Não importa se vocês vão pular o muro, a cerca, mas a cerca é aqui, né? A cerca que os nossos avós, nossos pais e a nossa fé é aqui, está estabelecida aqui. E me lembrei de alguns louvores, algumas músicas, alguns hinos antigos que estão sendo repaginados. E eu falei, não façam isso. Nós temos espaço para criar quantas músicas você quiser. Mas aquelas músicas lá, deixa do jeito que está lá mesmo. Você vai cantar, canta do jeito que está, porque aquilo não é só uma música, aquilo é um marco, né? Aquilo nos remete a um tempo, balizador, né? Um lugar, olha, puxa vida, olha de onde nós viemos, né? Nós sempre brincamos, né? Castelo Forte. Não inventa, não muda Castelo Forte, é o nosso Deus. Não coloca funk nele, não coloca samba, né? Deixa do jeito que está, se possível tocar até no órgão ainda. Castelo Forte, deixa do jeito que está, porque aquilo ali é uma baliza, né? Uma dica para os músicos aí que querem regravar esse louvor, canta do jeito que é mesmo. Não é porque nós somos caretas, né? Mas é porque aquilo é um marco, são coisas, né? Igual uma foto do seu pai, do seu avô, você não mostra o seu avô de sunga, né? Você não mostra uma foto, olha aqui uma foto do meu avô. Não, você mostra a foto daquele velhinho, às vezes de chapéu ainda, né? Aquilo é um marco, né? Aquilo lá é uma coisa assim, emblemática, importante para a nossa formação, né? Importante para a formação das novas estruturas sociais. Esses marcos não mexe, deixa assim como está, né? Então, a igreja que nós recebemos era essa igreja parece que mais sincera, mais autêntica, né? Parece que o povo cristão era diferenciado, não só pela indumentária, né? Pela vestimenta, mas parece que a qualidade. Falava assim, ó, o seu Zé, o seu Joaquim, ele não tem dinheiro, mas ele falou, pode vender para ele fiado, que a hora que ele recebe, ele vem paga. Não era assim? Sim. Né? Tinha esse peso, né? Não, o cara ele é um homem de Deus, né? A sociedade já tinha um pouco disso, mas sobretudo os homens de Deus tinham essa palavra, né? Autenticada pela personalidade dele. E hoje parece que você fala, eu sou crente, aí parece que não vem de fiado mesmo, né? Eu estava dias atrás, a gente está estudando lá na comunidade as viagens missionárias de Paulo, né? E a gente se bate lá em Atos 17:6, né? Chegaram aqueles que estão transtornando o mundo, né? Chegaram até aqui. A igreja hoje, qual o impacto? Não está mais transtornando. Não tem impacto, ela não confronta aquilo que está acontecendo, aquilo que está correndo. A gente vê ideologias adentrando, né? O pessoal novo está muito suscetível a isso, porque essa conjuntura não só teológica, espiritual, mas política, ideológica, a coisa está caminhando para isso muito fortemente. E não tem jeito, quem cai dentro da igreja não passa uma borracha para trás e zerou. Ótimo que transforme, salve, mas os tempos ali da salvação, né? Momento da salvação, desenvolver a salvação e espera a glorificação da salvação. E nesse tempo todo aí da caminhada que é a grande dificuldade hoje. A gente encontra pessoas, como o senhor falou, tá lá anos e anos e anos, você não vê mudança nenhuma. Você vai questionar por que está ali, o que de fato defenda a sua fé para mim, né? Dentro da igreja, a gente quer às vezes brincar, falar, explica para mim alguma coisa. Me evangeliza aí com 4, 5 versículos. Aquela brincadeirinha do puxa uma palavra da conversa aqui e leva pro evangelho. As pessoas não conseguem. O máximo que ela consegue fazer é vamos lá. Vamos para a igreja, vamos para a minha igreja. Tá? Esse é o evangelismo. O fundamento da fé as pessoas não têm mais. Tá? Isso mesmo em igrejas históricas, igrejas que dão, teoricamente, um fundamento maior. Então, teologia virou aquela coisa da teologia oficial, está lá nos manuais, nos livros, nos concílios. Aí tem a teologia de quem explica isso para o povo, que é o líder, que ele interpreta. Aí o fenômeno da comunicação ele é muito complexo, o que sai daqui, o que chega lá, o que o outro entende.
é outra teologia, e o que o povo vive, então, é nada. Tá? Por isso, novamente, a igreja deixou de ser algo que confronte a sociedade como luz que chega diante das trevas. Né? Hoje a gente olha em volta, a gente vê o quê? Muitas igrejas, muitas denominações. Aumentou a quantidade. Muita quantidade de gente que aderiu. Gente que não foi, de fato, convertida, mas que se aderiu. Os prosélitos, né? Os prosélitos. É algo que é tranquilo, é confortável, é um lugarzinho razoavelmente confortável para se educar filhos, porque aí fora a coisa está muito ruim. Então vamos levar, porque lá tem escolinha. Só que aí você vai olhar o que aquilo de fato produziu de mudança de vida, de diferenciação, é nenhuma. E nisso a igreja parou de fazer aquele evangelismo efetivo, de apresentar Cristo como única solução, ou é o inferno, não tem outro caminho, tá? É João 14,6, não tem outro, certo? Aí você olha tudo isso e fala, bom, por que que a igreja parou de fazer isso? Por que que ela se contenta hoje em arrebanhar? Gente que sai de uma, vai para outra, e você pergunta, quantos aqui são novos, foram discipulados do zero? Não tem ninguém. São conversos efetivos, né? Poucos. Não tem, muito pouco, é uma rotatividade, né? E aí a gente esqueceu, concluindo, a minha conclusão, nós esquecemos aquilo que é o básico, simples. A gente está muito em coisas secundárias, esqueceu das principais, das essenciais. Esquecemos lá do leitura bíblica, esquecemos da oração, esquecemos de estar junto para conviver, apoio mútuo, os meios de graça que nós temos, oração, comunhão, jejum, o que quiser colocar ali, tem vários, né? As próprias ordenanças ou sacramentos, como queira chamar, né? Os meios que a igreja tem, né? A igreja tem subestimado, pouco valorizado essas coisas, né? Então o povo hoje está numa condição de que é uma a mais. Se tiver tempo, se sobrar tempo, estão preocupados com carreira, estão preocupados com condição econômica, estão preocupados em galgar situações, obter a glória dos homens. Novamente o texto lá, ontem estava estudando João 12, né? 37 a 42, né? Aqueles homens religiosos viram tantos milagres, mas não creram. Dentre eles, alguns creram, mas não confessaram. Por quê? Preferiram a glória dos homens, a aprovação dos homens, o louvor dos homens, a palma dos homens, do que a de Deus. No nosso meio, mesmo no nosso meio, as pessoas muitas vezes têm preferido o louvor dos homens, a segurança de estruturas, formas de se manter, né? Aqueles religiosos lá, por que eles não escolheram a glória de Deus? Por que eles preferiram a glória dos homens? Porque ele estava numa carreira religiosa pronta e acabada, vitalícia. Todo mundo honrava, ia morrer lá dentro do templo, escriba, ia virar sacerdote, sumo sacerdote, estava com a vida pronta. Como se tivesse passado, a gente brincou lá, como se tivesse passado em concurso do Banco do Brasil. É o plano de carreira, né? É plano de carreira. Concurso da Petrobras, ganhando 50 mil por mês, indemitível, inamovível, imexível, tudo. Ah, que conversa é essa de glória de Deus? Ah, não, eu vou ser expulso da sinagoga. Que assunto antigo é esse? Que negócio é esse? Vou perder as mordomias da sinagoga? Não vou, não. Ficou quietinho, né? Eu aí, com a misericórdia de Deus, creio demais, né? Ainda bem que tem, né? Amém. Ainda bem que o Senhor não pede palpite para nós. São muitas, Eu hein? creio que ali no final, ali, Deus bota uma vírgula ali e dá para incluir ali no final dessa historinha ali, né? Infelizmente... Dá para incluir o Nicodemos, né? Dá para incluir o José de Arimateia, dá para incluir o Jairo, né? Que eram da sinagoga e num processo de conversão, de caminhada, chegou lá no fim, lá Amém. Creram, Deus salvou, né? Glória Então a Deus. alguns confessaram, talvez não naquela hora, mas no caminho Confessaram depois, né? seguinte. Infelizmente nós temos uma igreja muito numerosa e menos relevante, né? Uma igreja muito pouco relevante. Eu lembro aqui da conversão do chamado, ou seria da reconversão de John Wesley, dentro do navio, vendo os morávios, né? Os irmãos morávios que estavam indo loucos pelo mundo todo levando o evangelho, Sim. que foram alcançados pela graça de Deus de tal modo que era urgente. Então eles iam para muitos lugares, eles iam sabendo que não voltariam, né? Como escravos, Eles iam como inclusive se vendendo como escravos para evangelizar os escravos.
E muitos já se despediam, ó, estamos indo, e nosso próximo encontro é na glória, né? E dentro do navio, onde estava John Wesley também indo para as missões, olha, interessante, ele preocupado com o balanço do navio, as ondas, e tornar o navio, tombar o navio, afundar o navio, e os moráveis lá na maior paz do Senhor, louvando e orando, e aquilo mexeu com ele. Então parece que a nossa vida com Deus acaba não mexendo com ninguém. As pessoas percebem que a igreja está tão desesperada quanto o resto do mundo, né? Veio a Covid para nivelar todo mundo igual, né? Claro. Todo mundo com medo, igual todo mundo, né? E era o momento dos moráveis ressuscitarem dentro de nós, esse chamado de Deus. Vivo ou morto, eu vivo para Deus, não é Covid que vai parar, não. Mas nós percebemos a qualidade, né? A qualidade com que nós vivemos a igreja hoje, essa falta de relevância para a sociedade. Mas o nosso irmão Josias foi para a África, atravessou os mares e foi conhecer o continente africano. O que você foi fazer lá? Foi uma viagem aí meio de susto, tá? Acabei indo com o irmão nosso, Paulo, que hoje é missionário em Moçambique, ele é Fernanda. Eu viajei com ele, mas... Paulo e Fernanda? É. Eles estão lá em Moçambique? Estão lá em Moçambique. Deus abençoe a vida de vocês. Da One Mission. A One Mission. Né? Deus abençoe, amados. E acabei indo com o Paulo. Fui meio de rabeira, vamos dizer assim, né? O Paulo tinha sido convidado. Era um congresso, chama-se MANI, né? Chama, tradução grosseira, Movimentos Nacionais Africanos, né? Ligados à área de trabalhos missionários. Isso acontece periodicamente? Ou? Sim, cada 4 anos, 5 anos eles fazem um congresso desse continental e tem pelo meio alguns lá, né? Uhum. Tem pessoal de língua portuguesa, tem pessoal fala inglês, pessoal francês. É denominacional ou não? Interdenominacional, várias igrejas. Isso é uma coisa interessante que me chamou a atenção lá especificamente, né? E o pessoal fazendo esse congresso, 2011, nós acabamos indo para lá. Moçambique? Não, foi na Nigéria. Nigéria. Se fosse Moçambique era mais fácil, né? Mais perto, português. Em português. Nigéria já é inglês, né? O pessoal fala inglês lá e línguas nativas, né? E lá a gente teve a oportunidade de conhecer alguns irmãos muito interessantes, tem algumas histórias que marcaram pra gente. O que você viu? O que você foi esperando encontrar e o que você encontrou, né? Olha, eu na verdade fui meio que tentando entender o que seria esse movimento africano, o que seria a visão deles, né? Como eles se viam em relação a isso, a um trabalho interno na África. Que ano que foi isso? 2011. 2011. Foi aquele ano que teve atentado lá da ONU, que explodiram um prédio inteiro da ONU na capital da Nigéria. Nossa, assim sim. Nós chegamos lá, fomos lá ver o buraco lá, enfiaram um carro cheio de bomba embaixo, jogou o prédio para cima e abriu uma cratera de 15, 20 metros para baixo, né? Nós chegamos lá, estava o buracão lá, uma situação difícil. É um país totalmente conflagrado, o norte é muçulmano, o sul é cristão, o norte extremamente armado, com tendência de subjugar por violência mesmo, Boko Haram e outros grupos, né, de tendência Nigéria é uma bagunça, né? Tem muitos grupos, muitas guerrilhas, né? Sim. Que confrontam com o Estado e é uma coisa assim. Exato. Eu conheci um amigo meu, pastor, que foi para lá. Sim. Então, do hotel, não sei se você vivenciou isso também, do hotel até o local do evento lá, só escoltado, né? Gente armada para levar, porque senão, se você fica sozinho lá, o risco de você ser sequestrado, alguma coisa assim, é muito grande. O período que nós ficamos lá 12 dias, todas as vezes que nós voltamos de hotel, nunca repetiu o ônibus, nunca repetiu o motorista, trajeto. Nunca repetiu o trajeto. Que coisa. E todo hotel lá, ele tem quase que um túnel na frente, assim, um bunker, né? O ônibus entra para não ter atirador de fora que possa... Chegando lá na entrada do hotel, eu tive o desprazer de ler assim uma plaquinha, né? Senhores hóspedes, solicitamos deixar o seu armamento com a nossa segurança, a qual será guardado em cofre e devolvida na saída. Beleza. O cara na minha frente abriu a roupona assim, tirou um fuzil. Eu fiquei olhando e falei, puxa, eu não tenho nada aqui. A minha Bíblia, tá aqui minha Bíblia. Então, esse nível, né, realmente. E mais uma das coisas que impressionou bastante lá foi o congraçamento do povo cristão. A gente aqui tem mania de tudo. Ai, que bom. Eu sou da igreja A, B, C, D, F, G. O meu curralzinho é melhor que o seu. As minhas ovelhas são mais bonitas que a sua. Quando começa a cair bomba,
a conversa muda. E lá a discussão é a turma da cruz e a turma do Alcorão. Cruz, evangélico, histórico, neopentecostal, episcopal, assembleia, o que for. Tudo, e mesma os coisa. católicos também. Tudo cristãos. junto, os cristãos, E exato. nesse congresso, inclusive, foi um grupo da Igreja Católica, um bispo lá, com um chapelão e tudo lá, foi lá como observador, convidado do pessoal. Porque, de novo, quando a bomba começa a cair, não interessa A coletividade, se você gosta mais de Calvino ou de Armínio. isso é relevante, né? Se você diz que os dons são contemporâneos ou não são, se você é sensacionista, se você é restauracionista, não interessa nada dessas discussões maravilhosas que a turma de cima discute, o povo não sabe nada do que é, né? E que na hora do vamos ver, mesmo na hora que a coisa pega, não vai contar nada. Né? Eu me lembro de um bispo da metodista, uma vez foi na nossa igreja, eu era adolescente, ele trouxe uma palavra que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele imaginou a igreja como se fosse um criadouro de patos, né? E cada pato no seu cercadinho. Então tinha o pato do gado, tinha o pato que gritava mais que o outro, então vários curralzinhos assim de patos, e até que veio a enchente. Então a enchente veio, a água começou a subir, os patos começaram a subir, e logo os cercadinhos ficaram para baixo. E aquilo misturou todos os patos, ninguém sabia mais de que curral que era. Então, dois fatores, duas situações que acontece isso. Ou é na perseguição, né, quando a perseguição vem contra todos, independente de qual curral que você é, e quando vem o avivamento. Né? Quando vem o avivamento também, o Espírito Santo faz uma bagunça, só mistura tudo. E nós esperamos tanto um quanto o outro, na verdade, esperamos mais o avivamento, mas se é para a glória do Senhor, que venha toda a perseguição para que o reino do Senhor seja levantado, né? Sim. A respeito da perseguição, eu tenho uma percepção, até falei isso também, viu, falando as coisas. A igreja, desde o nascedor, ela é perseguida, sempre. Então, se a igreja não é perseguida, ela não está sendo relevante. Ela virou qualquer outra coisa. Clubinho, chazinho de senhoras, virou um ponto de encontro para a juventude, para as crianças, seja o que for. Mas ela não está causando o quê? Comoção na sociedade. Mudança. Não tem a simpatia de ninguém, não está transtornando o mundo, que é o mundo das trevas. Né? Exatamente. Então, isso, para mim, é um sintoma de que a igreja não tem cumprido a função dela. Nós não precisamos, por outro lado, esperar que haja, como alguns clamam, tem que ter perseguição de sangue para a igreja, para selecionar o povo de Deus. Nós não precisamos esperar isso. Naturalmente, nós estamos vendo isso hoje no dia a dia. Né? Porque as pequenas coisas, e no Brasil, quem diz que não tem perseguição está muito enganado, a diferença é que não chegou a sangue. Uhum. Tá? Mas nós temos perseguições. Nós já sabemos de casos de irmãos nossos aí que estão perdendo promoção em carreira, estão sendo jogados de lado em situações de trabalho, estão sendo impedidos por causa de da ter fé. Um ganho maior por causa da fé. Estão sendo deixados de lado às vezes na família, porque falam a respeito da fé. Tá? E é lógico que conviver com isso não é fácil. Enquanto está sendo perseguido por causa da fé, está tudo certo. Né? Glória a Deus por causa disso. Sim. Pois bem, como eu havia pedido para os nossos internautas aí, um livro, né? Você disse que separou alguns aí. Alguns aqui. Gostaria que você recomendasse um livro e falasse o porquê que esse livro é relevante para você, importante para a sua vida. Tá. Eu marquei aqui. Bom, marquei sim, vou falar o nome, hein? Se o senhor me dá licença, tá bom, quebrar o protocolo, vai. Fica à vontade. Eu marquei O Discípulo Radical, que é do John Stott. O último livro dele, o livro Testamento dele, ele escreveu, depois morreu com 88 foi pra anos. glória. Né? Ele fala do compromisso radical do discípulo, que é radicalmente, ou seja, pela raiz ligado ao mestre. E aí cada um que compre lá e leia, né? Não vou ficar adiantando muito. Não dá spoiler muito. Histórico, é considerado o segundo livro mais lido, mais editado pela cristandade, que é O Peregrino. O Peregrino, muito bom esse livro. Bom para adulto, para criança, para qualquer um, em qualquer época. E tem época. filme também, quem tem preguiça de ler, tem tá? um filme. Anotei aqui. John Bunyan, inclusive, ele escreveu quando estava preso, né?
o peregrino. Preso porque ele pregava numa igreja que não era do Estado. Exato. O pessoal acha que essa coisa de igreja do Estado é novo, né? Não é. Lá em 1600 e pouco... Já tinha. O Na verdade, já Estado começou lá no ano 300, a igreja do então, Estado, já né? era, né? Já só, o Estado dizia quem era pastor, Exato, quem era padre. quem era o Papa, né? Aí tem um outro que é um livro que falou muito na nossa geração, né? A Cruz e o Punhal. Esse é David clássico demais. Wilkerson é desafiador pra gente que gosta muito. dessa... Inclusive, estava trabalho comentando de agora rua, há de pouco, drogados. faz um pouco de nós começamos, estávamos comentando com a pastora Nath Sim. sobre esse livro, né? Como ele impactou. Temos agora o 50 anos do Esquadrão, Sim, e estava lendo o livro do Edmundo ali, na história Sim. do Edmundo, sim. e ele conta sobre a influência desse livro na vida dele. Inclusive, esse livro levou ele lá para os Estados Unidos para conhecer o trabalho do David Wilkerson lá nos primórdios, né, do Esquadrão. Foi muito benção. Para quem não sabe, esse livro evangélico, David Wilkerson, teve uma influência muito grande no nascimento do movimento carismático católico. Que coisa, né? Teve. Quem lê lá no início vai ver que os irmãozinhos lá do começo que Uma benção misturou, mesmo. procuraram o pastor, padre, católico, tem isso aí na história lá do Esse movimento livro. carismático. E tem o filme, o melhor filme que eu já vi de todos os tempos, A Cruz e o Punhal. Sim. Quem não leu o livro, você assiste o filme, depois vai querer ler o livro, porque o livro tem muito mais detalhes. Sim. Uma benção, O muito livro bom. sempre é melhor que o filme. É, Por tem favor. mais detalhes e o interessante do filme, do livro, é que o livro você lê e você faz o seu filme. Sim. Você é o diretor, você coloca o fundo, o som, tudo na sua cabeça, então fica perfeito. né? Então pode ver o filme, mas leia o livro primeiro. Leia o livro por primeiro, favor. exatamente. Aí tem A Imitação de Cristo, Thomas Kempis, Thomas Kempis. famoso também, né? Tem gente que tem um pé atrás, mas lá de trás, nós não somos de chocadeira, né? Lá de trás tem coisa boa também. Com certeza. Tivemos irmãos crentes na Igreja de Cristo, né? Ao longo dos milênios, né? Então é um livro bom. E o último, que esse é um pouquinho pra gente rir, pra não chorar, tá? Cartas do Inferno, C.S. Lewis. Do C.S. Por Lewis. favor, leiam, olhe em volta, mas olhe para si primeiro. Olhe para ver o que você está fazendo no corpo de Cristo, como é que você está vivendo a tua vida cristã, a tua experiência cristã, se é simples, se é elaborada, se é cheia de salameleques, de coisas secundárias que não servem para nada, que servem só para te dar conforto, segurança, uma experiência religiosa. Leia, olhe para si primeiro, mas olhe em volta. E aí você vai ter um pouquinho do termômetro do que nós estamos vivendo hoje em muitos lugares. E eu não vou ficar falando de um lugar ou outro. Eu vou falar de coisas, vou me lembrar aqui, me reservar, coisas que eu andei em muitos lugares, né? E a gente sabe que todos os lugares há gente profundamente piedosa, gente que na simplicidade, no básico do Evangelho, são muito melhores do que eu e outros que eu conheci, pessoas santas, né? Que dava para botar uma vírgula lá em Hebreus lá. Dos quais o mundo não era nuvem de digno. testemunha dos quais, uma vírgula, e o fulano, E o fulano. conheço vários assim, Amém. tá? Irmãos piedosos. No anonimato. realmente, né? No anonimato, não tem nome em livro de ata, não tem nome em plaquinha de porta de igreja, nenhum concílio vai chamar eles para bater palma. Mas vamos ter surpresa lá em cima, hein? Homens que não procuraram o louvor dos homens, antes buscaram o louvor de Deus. Amém, Né? amém. Então, leia esse livretinho e... Tá aí as dicas E para ria. você ser impactado, né, por essas obras maravilhosas, esses livros maravilhosos. Josias, últimas palavras. Se fosse hoje sua última oportunidade de dar uma palavra para quem está nos ouvindo, é aquele conselho assim, como é a última palavra, não tem como elaborar. São as últimas, geralmente são viscerais, Sim. né? São coisas que vêm lá da alma. Se você pudesse dar suas últimas palavras para quem está nos ouvindo, fosse sua última vez, última fala, o que você diria? Leia quantas vezes você puder na sua vida, se puder toda a Bíblia, se não, o Evangelho de João. Evangelho de É o João. Evangelho do ombro, é o Evangelho do coração, é o Evangelho do menino, que no fim se tornou um homem que aos 90 e tantos anos, né, morreu, mas que olhava a vida cristã, olhava a Igreja de Cristo de uma maneira terna, de uma maneira que os outros são voz de Deus, sem dúvida, é Bíblia, é inspirado. Mas João tem um mel, João tem um doce, João tem aquele olhar já de avô, né, de velho, que eu confesso, quando eu era jovem, eu não sabia apreciar João.
o Evangelho de João, as cartas de João, mais ainda o Evangelho. Eu acho João Leia, interessante, leia João. porque o João, ele quase que considera a fala dele suficiente. Porque ele diz assim, olha, muitas mais coisas Jesus fez, mas estas Sim. foram feitas para que creais nele e através delas tenhais a vida eterna. Só para finalizar, João, Fica aí então. 3 tipos de vida: bios, psique e zoe. Zoe. Vida superior, espiritual, vida que aponta para a eternidade, uma vida que é acima daquilo que a gente vive, que é acima daquilo que os patrícios dele, ele fala muito no Evangelho de João, os judeus, se colocando como que já do lado, né? Para dizer o quê? São amados, são de Deus também, só que tem coisa mais alta Amém. do que a religião, tem coisa mais alta do que a regrinha, tem zoe. Uma Tá vida respirando? Tá respirando porque você tem abios. Tá pensando? Leu tantos livros, tantos diplomas, porque você deu muito valor na sua psique. Mas existe uma vida sublime, que é a vida Zoe, a vida de Deus. Necessário é nascer de novo. Mais uma vez, trazendo aqui as palavras de João, necessário é nascer de novo. Amém. Eu gostaria que você orasse para o pessoal que está nos ouvindo, à luz de tudo que nós conversamos aqui. Ore com o povo, para que Deus toque o coração deles. Amém. Agradeço o irmão pessoalmente, agradeço em nome da nossa comunidade lá. Amém. nossos Um abraço irmãos, para a comunidade. Né? E Deus abençoe a todos nós. Oremos. Eterno Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós reconhecemos acima de tudo a nossa dependência do Senhor. Amém. Reconhecemos acima de tudo o teu amor, o teu cuidado, o teu favor vindo sobre nós na pessoa de Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por isso. Pedimos a Deus a tua direção. Amém. Nós somos frágeis, pequenos para compreender tudo verdade, aquilo que o Senhor tem de propósito, de mistérios. Somos tão pequenos diante da tua palavra, mas, ó Senhor, acima de tudo, guia os nossos passos, direciona a nossa caminhada, aviva em nós, em todo o povo de Deus sobre a terra, o primeiro amor, ó Pai. Amém. Aquele desejo de te servir, Sim, aquele Senhor. olhar de misericórdia para com aqueles que estão do nosso lado. Tantas pessoas, ó Pai, carentes da tua palavra, tantas pessoas necessitadas do alento que só o Senhor pode dar. E a tua igreja, ó Deus, continua sendo o meio que o Senhor escolheu para isso. Amém. Continua sendo aquele lugar, aquele povo que é o portador das boas novas, é o portador do ministério da reconciliação. Fala conosco assim, ó Deus, aviva essas coisas na nossa mente, Senhor. na nossa alma. Desperta, ó Deus, no meio do teu povo um avivamento, Amém. de maneira que possamos, ó Deus, realmente ter o coração enternecido. Amém, O Senhor. coração, ó Deus, tomado de misericórdia por aqueles que não te conhecem. Sim, meu Deus. Usa-nos, ó Pai, nós te pedimos, especificamente aqui nessa região, nós que Amém. estamos aqui assentados, colocados pelo Senhor. Amém, Jesus. Usa-nos, ó Pai, como meio, portadores da tua palavra de graça e de salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.